Nós terminamos nosso último vídeo sobre a história de Caim e de Abel, nos perguntando o que pode fazer com que um irmão tire a vida do outro. Avancemos hoje em nossa reflexão para respondermos a essa e a outras questões. Caim e Abel são os dois primeiros irmãos da história da humanidade segundo a tradição bíblica. Levando em consideração os dois relatos da criação, esses dois irmãos realizam a dupla vocação para a humanidade: dominar os animais e trabalhar a terra. Em Gênesis 1:28, nós podemos ler: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. E mais adiante, no capítulo 2 do mesmo livro do Gênesis, versículos 5 a 15, assim nós lemos: Não havia ainda arbustos na terra, nem brotava erva no campo, porque o Senhor Deus não havia enviado chuva à terra, nem havia homem que cultivasse o campo. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para que o guardasse e o cultivasse. Essa diferença ou essa dupla vocação da humanidade não é, em princípio, um problema, mas a possibilidade de complementariedade. A nossa diferença, a diferença entre nós, não é um problema, mas a possibilidade de complementariedade. No entanto, em nosso relato, o que não deveria ser um problema se tornou ocasião de um fratricídio e um verdadeiro drama da humanidade. O nosso texto nos ensina que todo homicídio é um fratricídio, porque o outro, não importa quem ele seja, é sempre meu irmão. Certamente, o nosso relato, como parte do livro das origens, busca responder a essas questões. Por que um irmão tira a vida do outro? O que faz com que alguém não aceite a diferença em relação ao seu semelhante? Por quê? Se é verdade, Deus se agradou mais do sacrifício de Abel do que o de Caim. Para a psicologia religiosa, e aqui eu cito sobretudo René Girard, em duas de suas obras, O Bode Expiatório e A Violência e o Sagrado. Para a psicologia religiosa, a diferença fundamental entre os dois irmãos é que um oferece animais, é o caso de Abel, e o outro vegetais, o caso de Caim. Abel exerce uma certa violência. Ele mata os animais, asperge sangue para oferecer os seus sacrifícios. Caim, ao contrário, em razão de sua oferta, não é violento. Em cada ser humano, sem nenhuma exceção, em cada ser humano se esconde uma certa carga de violência e que deve encontrar uma determinada via de saída. O sacrifício de animais de Abel lhe ofereceu a possibilidade de descarregar a violência de modo aceitável para a cultura religiosa da época. No caso de Caim,
esta violência vai se voltar contra Abel, seu irmão. Este modo de agir de Caim é absolutamente inaceitável. Deus havia pedido a Caim de dominar a violência que havia nele, como pede a nós também de dominarmos a violência que há em nós. Toda a questão é, então, a de saber domesticar ou canalizar a violência agressiva que se esconde em cada indivíduo e em cada sociedade. A tradição rabínica, por sua vez, conjectura que o sacrifício de Caim não foi aceito porque não correspondia às exigências para a oferta de vegetais. Era preciso oferecer as primícias de todo o fruto da terra. Abel, por sua vez, oferece os primogênitos do seu rebanho, como prescrito pela lei. Um não escolhe, o outro escolhe. Caim nem sequer escolhe a sua conduta. Ele se deixa levar pela inveja. No capítulo 4 do livro do Gênesis, nos versículos 6 a 7, nós lemos: o Senhor disse a Caim: por que te irritas? Por que andas cabisbaixo? Se procedes bem, não levantarias a cabeça? Veja que Deus oferece a Caim a possibilidade de mudar. Mas curioso, né? O mal faz com que busquemos esconder o rosto. O olhar é a linguagem não verbal do coração. Note-se aqui a importância da liberdade de escolha nas ações humanas e a sua ligação entre a correta relação com Deus e a correta relação com o irmão. A história de Caim é também a nossa história. Diante de nós há sempre um outro que desperta ciúme ou inveja. Diante de nós há sempre alguém cuja situação, dons, privilégios, talentos, beleza, riqueza, nós invejamos mais ou menos conscientemente. Ou não é assim? Todos e todas temos nosso Abel. Às vezes, nossos Abel, que despertam em nós sentimentos de inveja. Nós todos conhecemos outros que nós consideramos nossos concorrentes e, segundo o nosso pensar, mais favorecidos que nós. Talvez sejam boas as perguntas que eu lhes proponho. Quem é o meu ou os meus Abel? O que é que eu invejo nele ou neles? De que tenho ciúme? É possível dominar o ciúme e a inveja? Se é possível, através de que meios? Vale observar, a contar do romance que eu mencionei no vídeo passado, que o ser humano entra em concorrência inclusive com Deus. Ou se quiserem, Deus é para muitos objeto de ciúme e inveja. O ser humano deseja ocupar o lugar de Deus, mas para ocupar o lugar de Deus, denigre-se a sua imagem. Mas quem pode, na ânsia de seu ciúme e inveja,
ocupar o lugar de Deus, sombrear a sua presença. Quem pode? Que maldade humana pode ofuscar a bondade de Deus? Quem finalmente é como Deus? Você que está me assistindo, sente inveja? De quê? De quem? No próximo vídeo, eu tratarei desse pecado capital que fez com que Caim matasse Abel. Até lá!